E tenho certeza, senhor presidente, que se não temos condições de fazer uma deliberativa hoje, muito se deve ao fato de não termos ainda matérias suficientes para discutir e para deliberar. Por isso também tenho apelado aqui dessa tribuna constantemente nessas últimas semanas para que possamos trazer ao debate o que está aí bem visível e muito reivindicado pela sociedade brasileira. O caso do foro privilegiado, que já poderíamos estar discutindo, o caso da indicação dos ministros para o Supremo, por que não até mesmo a reforma política, mas não essa reforma política que está sendo engendrada aí nos bastidores, que quer reabilitar um Caixa 2 não criminalizado, etc. Por isso, acho que poderíamos muito bem ter uma sessão deliberativa numa quinta-feira, afinal é um dia útil de trabalho aqui no Senado, se tivéssemos matérias para votar. Mas o que me traz à tribuna, aproveitando esta oportunidade, senador Cássio e senhores telespectadores e ouvintes da Rádio Senado, é algo que tem me preocupado e que diz respeito aos noticiários que têm dado conta dos contratos das empreiteiras brasileiras, principalmente a Odebrecht, mas sem deixar de lado as outras, contratos firmados com países da América Latina e da África. E contratos que tiveram o financiamento do nosso BNDES, um banco que, num passado recente, bem poderia estar financiando obras importantes no Brasil, mas que deu prioridade a tantas obras no exterior e uma grande parte delas obras com superfaturamentos. Então é por isto que estou preocupado com o Itamaraty, que talvez venha a ter um problema logo ali adiante. Como explicar à comunidade internacional que o BNDES, um órgão oficial do Estado brasileiro, esteve financiando estes contratos escusos, esses contratos superfaturados, esses contratos se prestaram a tantas propinas no exterior, o que faz com que cresça esse desprestígio que o nosso país esteja sofrendo lá fora. O Brasil está sendo visto em várias partes do mundo como um dos países mais corruptos da atualidade, o que nos choca, nos desagrada, nos constrange, etc. Uma coisa é culpar partidos pela roubalheira do dinheiro público que aconteceu em larga escala nos últimos anos, aqui dentro do país, mas também que agora se toma conhecimento envolvendo o nome do país, o nome da empreiteira, o nome de contratos com obras no exterior. Cuba, Venezuela, Bolívia, Moçambique, enfim, República Dominicana. Isso que os noticiários, os jornais têm dado conta a miúde ultimamente. Portanto, uma coisa é o desprestígio, é aquilo que se constatou aqui no Brasil de tantos desvios. Outra coisa é saber que esta má fama chegou lá fora, porque lá fora também empresas brasileiras fossem levar a sua má conduta. Certamente, por isso que o BNDES vem se esquivando a dar explicações ao Senado. Lembro, senhor presidente, que em maio do ano passado, como então integrante da Comissão de Infraestrutura, encaminhei um requerimento para que a nova presidente do BNDES viesse se submeter a uma entrevista, a uma sabatina, a um debate naquela comissão. Pois, embora o ano ainda fosse bastante longo, a partir de maio, escoou-se o tempo e não houve o encaminhamento, não houve o pedido e não houve, por consequência, a presença da nova presidente do BNDES. Também no ano passado, numa iniciativa do senador Ronaldo Caiado,
com minha ajuda na busca de assinaturas, tentamos a criação de uma CPI sobre o BNDES, pois depois de termos obtido o número regulamentar de 28 assinaturas, em pouco mais de 24 horas, 5 colegas nossos retiraram as assinaturas e estava aqui falando justamente no momento em que chega o nosso senador Ronaldo Caiado, estava lembrando aqui, senador, sobre o BNDES. E lembro que Vossa Excelência tentou uma CPI e, inclusive, me propus a ajudá-lo na busca de assinaturas. Chegamos a atingir o máximo das 28 assinaturas, mas logo em seguida houve a retirada e acabamos não conseguindo realizar a CPI do BNDES, algo que, na minha opinião, se impunha. Pois eu estava dizendo que talvez por isso é que o BNDES tenha se esquivado tanto de comparecer na Comissão de Infraestrutura, tanto quanto a impossibilidade da CPI que pretendemos, exatamente pelas explicações que teriam que dar. Não pela atual administração, contra a qual nada temos, mas com relação à administração anterior a este governo. Senador Lazier, me permite uma parte? Com muito prazer, senador José Antônio Regufe. Senador Lazier, eu parabenizo Vossa Excelência pelo pronunciamento. Eu apresentei nessa casa um projeto para proibir o BNDES e está tramitando aqui nessa casa um projeto meu que proíbe o BNDES de realizar, de financiar projetos no exterior. Só nos anos de 2013, nos anos de 2013 e 2014, de acordo com uma fala do ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho, na CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos dessa casa, só nesses 2 anos o BNDES aplicou 3 bilhões de reais na Venezuela, 3 bilhões em Angola e 800 milhões em Cuba. Eu não posso acreditar que, com tantos projetos para serem implementados no Brasil, um banco público como o BNDES se preocupe em financiar projetos no exterior. Por isso, protocolei aqui nessa casa o projeto que proíbe o BNDES de financiar projetos no exterior. E uma segunda crítica à atuação do BNDES que eu tenho é que, na minha concepção, eu assinei também a CPI, assim como Vossa Excelência, o pedido de CPI, mas uma segunda crítica que eu tenho é que o BNDES concentra muitos recursos em grandes empresas, ao invés de financiar o pequeno, de financiar aquele pequeno empresário para gerar pequenos empreendimentos, para incentivar as pessoas a empreender. Com 20 bilhões de reais que deu para um único grupo, o BNDES poderia financiar vários pequenos empreendimentos de 100 mil reais. Então, um banco que tem social no nome, que tem o S de social no nome, deveria prezar mais para incentivar o pequeno, ao invés de incentivar simplesmente grandes empresários e grandes empresas. Essas são 2 críticas que eu tenho à atuação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Mas quero me congratular com Vossa Excelência pelo pronunciamento e dizer que é importante, sim, que se discuta o que vem sendo feito e o papel do banco. Acho que isso é importante que se discuta, sim, e é um dever dessa casa fazer essa discussão. Parabéns a Vossa Excelência pelo pronunciamento. Senador Regufe, muito obrigado por sua contribuição, que passa a integrar esse meu discurso, porque essa sua intervenção enriquece exatamente aquilo que estou dizendo e onde pretendo chegar. De fato, o BNDES nos causa muitas insatisfações e nós temos um sentimento de que os desvios, as malversações com o uso do BNDES talvez se aproximem. Sabe-se lá a que ponto chega com relação ao escândalo da Petrobras. Entretanto, é uma caixa preta que perdura com relação ao seu passado mais próximo, até anterior a esta atual administração. Nós não tivemos oportunidade ainda de saber até onde
abusou do dinheiro público, porque, afinal, o BNDES é um banco cuja maioria acionária é de dinheiro público. Mas não devemos esmorecer, continuar esperando que cheguemos lá, que consigamos desvendar o que tem sido o BNDES nos últimos anos. Foi por isso também, senador Regufe, senhor presidente, senhores senadores, que apresentei um projeto, o PLS número 7/2016, que teve a excelente relatoria do senador Ataídes de Oliveira, vedando o sigilo nos financiamentos do BNDES. Matéria que já foi discutida na Comissão de Constituição e Justiça e matéria que brevemente esperamos que chegue aqui ao plenário. Nós precisamos daqui para diante, e inclusive teve uma emenda do senador Antônio Carlos Valadares, no sentido de se estender esta medida e não mais ter sigilo, não apenas com o BNDES, mas também com a Caixa Econômica Federal e com o Banco do Brasil, isto é, os bancos públicos que não tenham mais sigilo com relação a financiamentos. Essa matéria, mais cedo ou mais tarde, haverá de vir aqui para o plenário. Então, mesmo tendo mudado o governo, repito, os novos dirigentes não têm nos trazido as informações que nós precisamos com relação a este passado de tanta malversação como se tem conhecimento. Agências secretas, lobbies, conspiradores desestabilizaram o governo passado. Nunca, entretanto, um Estado nacional, como no caso do BNDES, em países da América do Sul, do Caribe e da África, isto é, a desonestidade foi levada para o exterior com o consentimento e, provavelmente, com a cumplicidade, com a participação do BNDES. Quando apareceram nas investigações da Lava Jato as suspeitas e certezas de envolvimento de recursos do banco em operações de financiamento externo, nunca se imaginou que se pudesse chegar a esse ponto. No Senado, repito, fizemos aquela convocação de vinda aqui da presidente, não conseguimos. Houve a tentativa do senador Ronaldo Caiado de uma CPI, que quase esteve por acontecer, mas, surpreendentemente, várias assinaturas foram retiradas e a CPI não se criou. Então, repito, chegamos a colher as assinaturas. A questão é grave. O nome do Brasil, o nome do BNDES tem estado nos noticiários internacionais e, com razão, os nossos vizinhos podem se voltar, por que não, contra o Brasil. No limite, podem levar o Brasil aos órgãos de segurança internacional. Como integrante do Sistema de Relacionamento Internacional do Brasil, integrando a Comissão agora de Relações Exteriores do Senado, nós temos que avaliar os danos e procurar evitar que o Brasil seja ainda mais jogado no ridículo e na vergonha em razão dos financiamentos do BNDES no exterior. É preciso olhar com todo cuidado o que pode acontecer daqui para diante com aquilo que o BNDES fez num passado recente. É o que eu pretendia comentar aqui nessa oportunidade de hoje, senhor presidente. Muito obrigado.